Bom dia, tudo bem? Eu sou a Cristina, sou nutricionista e coach nutricional e eu vim falar aqui com você sobre os 10 passos para uma alimentação saudável. O quanto é importante você fazer uma boa alimentação para que você venha a ter uma saúde desde já, né? Porque você tem a possibilidade de melhorar os seus hábitos, mas isso é muito mais importante a longo prazo. O quanto você vai se beneficiar em manter uma alimentação saudável a longo prazo. Atualmente no Brasil, nós temos um grande acréscimo das doenças crônicas. Dentre as relacionadas com a alimentação, nós temos diabetes, hipertensão e colesterol. Desculpa. E eu venho falar desse assunto porque é um dado muito preocupante, principalmente agora nessa fase de coronavírus, por conta de que a obesidade, a hipertensão, o diabetes acaba sendo um dos fatores de risco e de agravamento para o quadro do coronavírus. Não sei se você sabia, mas hoje 1 a cada 3 adultos brasileiros sofrem com hipertensão arterial e cerca de 7% da população brasileira sofre com diabetes. Isso gira em torno de 13 milhões de pessoas no nosso país. E um outro dado muito importante é a questão do excesso de peso e da obesidade, que atualmente no Brasil 1 a cada 2 adultos são acometidos com excesso de peso ou com obesidade, e 1 a cada 3 crianças estão com excesso de peso ou obesidade. Isso é um dado muito alarmante, considerando esses números, né? E considerando que tudo isso pode ser evitado se você fizer uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, equilibrada em nutrientes. Nessa jornada, eu vou abordar 10 passos que você pode adotar para ter uma alimentação saudável dentro da sua casa, sem grandes ajustes. E o primeiro passo para uma alimentação saudável é fazer dos alimentos in natura e os alimentos minimamente processados a base da sua alimentação diária. A Nutri, o que seria isso? Os alimentos in natura são os alimentos que são plantados e colhidos e que não passam por nenhum tipo de processo. Você vem do campo, a gente compra na feira e o processo que a gente faz com esse alimento é a higienização. Porque no caso dos alimentos como que são folhas, né, que são as saladas, nós precisamos passar por um processo de higienização. E quando eu digo higienização, não é apenas lavar o alimento com água, e sim realmente ter um processo de higienização, onde você deixa de molho com hipoclorito ou com água sanitária mesmo, aquela que já indica no rótulo, que é indicado para fazer higienização de frutas e legumes. Porque todo o alimento que você for consumir cru, desses alimentos naturais, você precisa passar por esse processo de higienização de frutas e legumes. Já os alimentos minimamente processados são os alimentos que não têm nenhum acréscimo de sal, de açúcar, de gorduras ou qualquer outra substância. É um alimento realmente, ele passou por algum tipo de processo na indústria, mas ele está ainda na sua forma natural, que aí a gente entra como exemplo o arroz integral, o feijão, o café, que de certa forma, né, ele passa por um processo, mas ali ainda você está consumindo o alimento na sua forma natural. Então, se você fizer uma alimentação pautada nesses alimentos, onde você não faça consumo de alimentos industrializados, que você já compra pronto para consumo, com certeza você vai ter sim uma alimentação muito adequada.
eu mandei uma fotinho de como você montar o seu prato. E é exatamente aquilo que eu coloquei para você. 50% do seu prato precisa ser de verduras e legumes. De preferência, você consumir 3 legumes e verduras diferentes em cada refeição. E 25% do seu prato é de proteína. E essa proteína seria os feijões, a lentilha, grão de bico, mais a carne, já contemplando. E 25% a fonte de carboidrato. E de preferência que você sempre prefira carboidratos integrais. No caso do arroz, arroz integral. Se você for prefira sempre uma fonte. E se você for comer, no caso, um exemplo, batata e arroz integral, que você coloque na mesma proporção, que não ultrapasse uma quantidade maior de carboidrato, principalmente os diabéticos, né? Por conta do diabetes estar totalmente interligado com essa questão do consumo de carboidratos. Mas no caso de diabetes, a gente tem mais exceções e eu venho falando ao longo da semana aqui com vocês. E para as pessoas que têm a questão de hipertensão, eu oriento muito que diminua a quantidade de sal. Eu tenho uma receita de sal de ervas que é excelente para quem quer começar justamente reduzir esse consumo de sal. E é muito interessante que você realmente venha reduzindo o consumo de sal, principalmente se você sofre com hipertensão. E se você não sofre, que você também adote esse hábito de reduzir o consumo de sal. E para as pessoas que sofrem com colesterol, é a questão de fazer boas escolhas em gorduras. Nós temos fontes de gorduras boas, muito boas, e eu vou detalhar também para vocês fontes de gorduras boas. E principalmente quem sofre com colesterol, seria muito bacana em todas as suas refeições você acrescentar uma colherzinha de sopa de linhaça. Eu tenho um filho e eu controlei o colesterol do meu filho desde os 7 anos, porque o colesterol dele é de fonte endógena, ele tem essa pequena disfunção no organismo dele, e eu controlei dessa forma. Quando fazia macarrão, eu acrescentava linhaça ao molho, sempre colocando linhaça na alimentação dele, tá? Então, para esse primeiro dia, era isso que eu tinha para falar com você, para esse primeiro passo, de você realmente adotar novos hábitos. E outra coisa muito importante, tomem água. Eu vou passar como você deve descobrir a quantidade mínima de água que você tem que tomar por dia. Mas tome água, assim como uma alimentação saudável é muito importante para os hábitos alimentares e para manter a saúde, a água é fundamental para que a gente consiga manter todo o funcionamento do nosso organismo, tá bom? Muito obrigada e até o próximo passo.